Aula. Então, começando. Vocês viram aí no nosso módulo, né? Do Blue. Deixa eu apresentar aqui a nossa tela. Então, estamos compartilhando nossa telinha aqui. Aí, que beleza. Tá parecendo aquele túnel do tempo do video show. Então, aqui no módulo da videoconferência, né, que nós abrimos, né, da aula do dia 1 do 4, tem o fórum da nossa discussão, tem o link da nossa videoconferência e tem aqui o download do FTour, né? Então, clicando no download, né? É claro que não vai abrir a página, porque ela é uma página externa, então a gente clica aqui, ó, download FTour. Então, vai abrir aqui a telinha do software. Esse software foi desenvolvido pelo pessoal da UFRJ, se eu não me engano, certo? E foi uma tese de doutorado, desculpa, UFRJ não, da PUC, né? E foi uma tese de doutorado de um aluno, uma coisa assim, que é o desenvolvedor dele, certo? Então, para quem está aí seguindo o passo a passo, vai entrar no linkzinho que a gente viu e vai apertar aqui em Downloads, né? Aí deve colocar o seu e-mail, né? Vou colocar aqui o e-mail São Lucas. Você tem que cadastrar, né? O e-mail da São Lucas eu não tenho ainda. Vocês fazem aí a mesma coisa. Ih, tem que ter maiúsculo e minúsculo. E aí a gente vê que tem aqui a versão básica gratuita, né? E aí, caso vocês queiram utilizar coisas mais sofisticadas que ele pode dar, né? Múltiplos casos de cargas, combinações de casos, envoltória, e outras propriedades mais rebuscadas, você paga 60 barãozinhos por ano e tem essa ferramenta, mas para a gente, só o... Como é que transforma a página para português, professor? Aqui em cima está aqui, ó, PT. PT, beleza. Aí ele abriu aqui um zipzinho. Vamos jogar ele lá para a área de trabalho. Me pedindo para entrar. Vou jogar o bichinho lá para a área de trabalho. E aí aqui está o rapazinho. Aí só abrir. E tá ok o nosso softwarezinho aqui para dimensionamento. Todo mundo conseguiu aí fazer essa parte? Quem está com o computador?
Não tinha baixado ainda o aplicativo. Deu certo aí para vocês? Terminando ainda. Boa noite, professor. Boa noite, Darlan. Cheguei agora. Como é que ficou a questão do software aí? Então, vocês viram que lá no nosso sistema, lá no nosso módulo, né, tem lá um linkzinho chamado Download FTour, né? Aí você vai clicar nesse link e aí lá na parte de cima vai estar escrito Download FTour. Clica nele, aí vai abrir a paginazinha. Aí você vai clicar em Download e vai baixar a versão gratuita. Versão gratuita, né? Isso, tenta aí. Vou Entra fazer na aqui, página. então. Tá bom, obrigado. Certo, baixou o arquivo zipado. Mas ele tem um executável. Abre ele e aí o próprio aplicativozinho já é o executável. Tem que instalar nada. Pronto, concluído aqui já. Então, nós vamos ter aí, teoricamente, essa telinha aí. É um Python bem melhorado, Andréia. A, a, a interface dele é bem simplesinha, bem legalzinha. Ele é um softwarezinho bem barrelinha. É bem levinho. Se eu não me engano, olha, tem 6 megas só. Bom, já que quase todo mundo aí já conseguiu, vamos começar a apresentar as funções do nosso softwarezinho, né? Se vocês lançarem isso também lá no YouTube depois, tem vários outros videozinhos, né? Que explica como usa, como é que lança as coisas. Então, a aula hoje é mais intuitiva para usar do que realmente para ficar futricando, né? Depois vocês vão
cada um com as suas estruturas, ficarem tentando lançar. Então, o software é composto por essa área aqui, né, que é a nossa área de desenho, né, e aqui tem várias situações, né, cursor, né, de seleção, né, select mode, eu tenho aqui uma opçãozinha lateral para inserir membros, né, aqui para inserir nós, aqui para colocar cotas, e aqui seria uma funçãozinha para mim lançar coordenadas, né, x e y. Vocês vão ver já que a gente vai precisar bastante dessa função, certo? Na parte de cima, nós temos um outro diretório. Esse primeiro aqui, ó, se chama parâmetros de material, né? Ou seja, ele vai me dizer características básicas relacionadas ao modo de elasticidade, o coeficiente de Poisson e também a coeficiente, né, de expansão térmica de um material, né? Os materiais que ele tem aqui, ó, é um material genérico, pode ser qualquer material, e os que vêm default de fábrica dele é o aço, concreto e o alumínio. Certo? Aí nessas características dele aqui. O segundo membrozinho aqui, a gente tem uma propriedade, ou as propriedades das seções transversais dos elementos, né? Então, aqui a gente vai lançar, né, a área de aço, momento de inércia, isso aqui a gente vai ver lá na frente no final da disciplina, a altura, né, da peça toda, e o Y é o centroide, que teoricamente é o nosso próximo assunto de mecânica geral, certo? Dentre os parâmetros, né, pode ter um material genérico, e dentre os parametrizados eu tenho retângulo, algo anguloso, seção tipo T, seção tipo C, seção tipo Z, círculo, duplo arco, tem várias coisinhas aqui que dá para ir fazendo as seções dos materiais, certo? Então, esse aqui me dá a propriedade do material, o parâmetro, e esse aqui me dá a seção transversal do material. Lembrando que seção transversal é... Quando eu estou falando de uma viga, por exemplo, essa viga tem lá 15 por 30, né? Então, é 15 de base, 30 de altura. Essa é a seção transversal de uma peça. Continuando, nosso terceiro elementozinho aqui vai relacionar sobre as condições de suporte, né? Se o meu apoio vai ser de primeiro, segundo ou terceiro gênero. Então, observem aqui, ó, eu tenho como dizer as condições e aonde vai estar livre, né? Em relação a X, ele pode estar livre ou fixo. Em relação a Y, ele pode estar livre ou fixo. Em relação a Z, ele pode estar livre ou fixo, né? A depender, se eu colocar aqui, ó, que ele vai estar fixado aqui em Y, eu tenho um apoio de primeiro gênero. Se eu falar que está fixo aqui e aqui, eu tenho um apoio de segundo, e se eu colocar todos os três fixos, eu tenho um apoio de terceiro gênero ou engaste. Certo? A segunda peça está relacionada aos tipos de rotação, ou as rótulas, né? Formas que eu posso colocar rótulazinhas nas nossas estruturas. Isso é muito usado para colocar a viga Gerber, dente Gerber, estilo aquilo que a gente viu lá na visita da ponte, né? As vigas de concreto sendo apoiadas em consolos de concreto, é um estilo de viga Gerber, e também estruturas pré-moldadas. E também a gente utiliza isso para exemplificar os nós das nossas treliças, né? Uma vez que, quando eu coloco essa rótula, eu elimino a possibilidade de ter um elemento sendo rotacionado, ou seja, eu elimino a possibilidade de momento. E aqui está relacionado aos tipos de deformações que o meu elemento pode sofrer, né? Então,
membro flexível, deformação axial, deformação, sinceramente, se eu não me engano, e se eu quero considerar o meu membro rígido. Para a nossa discussão, para a nossa disciplina, ela não vale muita coisa agora não, certo? E aí eu tenho outras 4 situações que relacionam as cargas que atuam na minha estrutura. Então, esse carinha aqui, ó, ele vai me gerar forças nodais, né, ou forças nos nós, ou seja, são cargas pontuais que podem ser em Y, que pode ser em X, Y, ou uma carga de rotação em algum ponto. Aqui, eu vou trabalhar com par de momentos, né, que pode ser colocado em um ponto ou outro. Aqui, vamos trabalhar com cargas uniformemente distribuídas, né, que não variam, que pode ser em X ou Y. E aqui eu posso colocar cargas uniformemente variadas, né, ao qual podem alterar o início e o final da sua carga, né? Tipo carga triangular, carga trapezoidal. E aqui, quanto a características de mudança de temperatura que um elemento pode sofrer, certo? Então, aqui relaciona propriedades externas, né, do meu material, e aqui relaciona as cargas e as influências externas que ele pode sofrer. Deste lado aqui, eu tenho três parâmetrozinhos: axial force, shear force e bending moment. Então, aqui eu tenho a força axial ou esforço normal, aqui eu tenho força de cisalhamento, força cortante, e aqui eu tenho momento fletor. Esse último aqui é sobre deformação, mas também não nos interessa para utilizar de certa forma. Então, basicamente, esses são os elementos que nós temos para lançar uma estrutura dentro do F2, ok? Deixa eu pegar uma folhinha ali, da última questão que nós fizemos, as últimas questões que nós fizemos de treliças, a gente vai montar elas aqui no F2 para ver como ele é simplesinho de mexer. Vamos lá. Vocês lembram da primeira questão que nós fizemos lá de treliça? Eu tinha uma estrutura, né? Composta por nó A, B, C, D, E, F, não era isso? E tinha carga de 7, 24, 8 e 7 quilonewtons, né? Era isso, não era? Era mais ou menos isso, né? É isso, professor. Beleza? Isso mesmo. Então, a gente poderia pegar aqui os meus elementos, ó, e tentar lançar ele, ó, observa aqui. Vamos lá, deixa eu dar um ESC aqui. Ó, eu quero inserir um membro, né, um elemento, uma barra, né? Eu posso clicar aqui e ir clicando loucamente pela tela, né? E isso fica com a medida meio ruim, né? Eu não consigo ter um certo controle da medida, né? Eu teria que ficar olhando aqui lateralmente
Boa noite, Eduardo. Ficar olhando lateralmente qual é essa medida aqui, né? Então, ficaria muito ruim. Então, o software traz para a gente a opção de lançar essas medidas por meio de coordenadas cartesianas. Vocês vão lembrar lá de geometria descritiva, quando o professor lá da disciplina dava para vocês um par de coordenadas geométricas, né, em x e y, e você localizava esse carinha lá no plano, não era isso? Então, observem aqui que eu vou ativar o nosso keyboard mode, né, ou modo teclado, e vou clicar agora em inserir membro. Tá vendo que ele dá primeiro ponto do nó em x, segundo ponto do nó x, primeiro ponto do nó y, segundo ponto do nó y. Né? Fica meio confuso ainda, né? Trabalhar com quatro coordenadas, né? Então, teoricamente, essa não é uma boa opção também. Então, em vez de lançar o membro em si, eu vou lançar os nós, ou os pontos cartesianos, né? Então, quando eu boto isso, ele pede para a gente qual é a coordenada, né, do nosso ponto x, y, né? Normalmente, o primeiro ponto que a gente vai sempre analisar é o ponto 0, né? Então, se eu der OK aqui, ó, vocês vão ver que surgiu o ponto 0, 0, né? Aqui, ó, 0, 0, no meu plano. Certo? Então, voltando aqui, esse 0, 0, a gente vai adotar como se fosse o nó D da nossa treliça exemplo. Beleza? Se eu andar à direita, o próximo nó seria o nó E, não era isso? O nó E, ele fica a 1,5 metros de distância. Pode falar. Professor, ergue aí o desenho, só para me dar uma olhada se é o que eu estou vendo mesmo. É o quê? Você ergueu o seu desenho. Você não está vendo o desenho aí que você está desenhando? Só para que eu veja se é o que eu estou fazendo mesmo. Que desenho? Ah, tá, não, já achei. O Adriano já mostrou, valeu. Tá. Então, ponto 0, 0. Se eu for lançar, esse é o nó D. Se eu for lançar o nó E, ele está a 1,5 metros em X, né? E na mesma cota Y. Ele tá em 0 em Y e a 1,5 de X. Lembrando que o F2 ele trabalha num sistema americano, né? Então, o ponto dele é a vírgula, certo? Se você lançar a vírgula, ele não aceita. Ó, se eu colocar 1, vírgula, ele não aceita, tem que ser ponto. Então, 1,5 e Y0. Ele lançou o nó E. Se você for ver o nó F, ele está a 3 metros do ponto referência, né? Então, ele estaria no 3, 0. Surgiu outro ponto aqui. Para lançar o nó A da nossa questão, eu vou ter, ele está no 0 em X e a 0,8 de Y. Foi lançado ali. O ponto B está em 0,8 em Y e a 1,5 em X. E o último ponto, que é o nó C, ele vai estar a 3 metros e a 0,8 em Y. Então, mexendo no scrollzinho do mouse, eu vou ter esses pontos aqui. Então, quando vocês forem fazer lá a entrevista de vocês, exemplo, né, da ponte, do projeto, vocês têm que contabilizar onde está o ponto 00 e ter todas as medidas, né, em metros, né? Lembrando que o projeto de vocês, a ponte tem que ter no máximo 1,10 m, né, porque tem que vencer um vão de 1 metro, 25 de altura e 20 centímetros de largura. Então, em relação a isso, a medida padrão, né, daqui para cá, tem que ter no máximo 1,10 m. Aí vocês vão ter que ir dividindo isso no
1 metro para quantos vãos vocês tiverem, e aí adaptar essas medidas. Com base nisso, eu posso agora lançar os meus membros. Então, eu vou desabilitar aqui o modo teclado e vou habilitar a inserção do membro. E aí é só ligar pontinho, igual lá no ensino fundamental. Ligou um ponto a outro, ligou um ponto a outro, um pontinho no outro. E nós temos aqui, quando você aperta ESC, você volta ao modo de seleção normal. Era mais ou menos esse desenho que nós tínhamos na nossa treliça, na questão 1? Exatamente. Perfeito. Depois de definido o desenho, eu vou começar a dar características para a nossa estrutura. Então, primeira coisa que eu tenho aqui, ó, parâmetros do material, né? Quando você quer criar algum novo parâmetro, né? Você vai ter que vir aqui, ó, create new material parameters, né? Ou seja, criação de novo parâmetro de material. Ele pode ser concreto, aço, alumínio. Só que nós vamos trabalhar com o modo genérico, né? Vou colocar aqui, exemplo, tem que ter um nomezinho sempre, e vou colocar um material genérico, certo? Esse material genérico, ele lançou um modo de elasticidade, características de um material qualquer, certo? Eu posso aplicar isso a membro, ou seja, se eu selecionar esse membro aqui, eu posso aplicar a ele, né? Ah, não foi o que eu queria. Volta aqui e desaplica. Ou eu posso aplicar de uma única vez, se isso aqui é um material igual para toda a treliça, eu posso aplicar ele como um todo. Então, eu venho aqui e aplico a all members, né? Ou seja, a aplicação dessa característica corrente para todos os membros. Quando eu clico aqui, todas as minhas barras estão como um material genérico, né, que tem essas características aqui. Certo? Segundo ponto de análise que nós temos é a seção. Professor, Pode falar. Mas no caso, para a gente que vai usar o palito, no caso, a gente tem algum material que a gente coloca específico aí ou não? Se você achar a característica do palito na internet de madeira, que tem as propriedades, aí vem aqui, ó. É um material genérico, né? Isso aqui tudo é editável. Se você achar modo de elasticidade, coeficiente de poação e dilatação térmica linear da madeira, você pode colocar aqui e aplicar. E se caso não achar? Genérico, tá aqui, ó. Genérico mesmo, né? É, o que o programa lança como genérico pra gente. Aí, propriedade da seção, certo? Professor, repete lá rapidinho o que significa cada coisa daqueles itens lá. O quê? Repete esses 3 itens aí que estão aí, o que significa cada um desses. Aqui? O exão é um módulo de elasticidade. Módulo de elasticidade. Essa letrinha aqui, que parece um V, mas é uma letra grega que se chama Ni, é o coeficiente de Poisson. Como é que escreve Poisson? P-O-I-S-S-O-N. E esse alfim aqui é o coeficiente de expansão térmica. Vocês viram lá em Física 2 com a professora Juliana. Está relacionada com a dilatação térmica do material. Beleza? Top de linha. O próximo item é a propriedade da seção, né? Então, criando um novo material aqui. Para a treliça de vocês, né? O palito vai ter uma seção meio que retangular, né?
Então, vamos marcar aqui retangular. Deixa eu brincar aqui, palito. Pronto. E aí ele pede, para a seção retangular, 2 medidas, a base e a altura, né? Observância que ele está aqui em milímetros, né? Então, se você for colocar as medidas, você tem que colocar as medidas do seu palitinho. Então, o meu B do palitinho, vou dizer que eu estou usando só apenas um palito, né? Então, tem normalmente 2,5 milímetros, um palitinho desse. E o D dele eu vou colocar 10 milímetros. Só para... E vou aplicar a todos os membros. Observa que ele calcula a área, né? E uma tinéstia, todas as seções, tudo que é necessário para esses elementos. Professor, por que ele pede para calcular isso? Para situações de deformação e análise de estruturas mais complexas, né? Vocês vão precisar desses componentes, desses fatores, dessas características, para poder desenvolver cálculos mais complexos. Então, como o programa já calcula dessa forma, então você é obrigado a lançar essas características antes. Certo? Próximo passo seria determinar as condições de suporte, né, ou as condições de apoio. Lá no nó D, que era esse carinha aqui, ó, vou selecionar ele, e eu tinha um apoio de primeiro gênero, né? Esse apoio de primeiro gênero me dizia que ele tinha liberdade em X, restrição em Y e liberdade em Z, né? Em relação ao momento. Então, o único ponto que ele ficava fixo era em relação a Y, né? Então, você vai marcar aqui o Y, o ponto está selecionado, e aí você vai aplicar. E aí lançou aquele triângulozinho suspenso que a gente tem. Professor, sem querer eu errei, não é esse condição de suporte. Eu posso fazer, seleciona aqui e apaga. Mas como é a forma correta, então, nós temos esse apoio aqui, um apoio de primeiro gênero. Já no F, eu tenho um apoio de segundo gênero, então ele tem restrição em X, então tem que marcar aqui como fixo. Já está marcado aqui o fixo em Y, e ele é livre para rotacionar em torno de Z. Selecionei, apliquei, fez aquele triângulozinho engastadinho no chão. Moleza até aí, né? Tranquilo. Beleza, professor. O nosso sistema de treliça funciona como uma rótulazinha, né? Ou seja, ele não vai gerar rotação no elemento. Então, em cada nozinho desse aí que nós temos, nós vamos lançar uma rótulazinha, um nozinho, né? Que é essa opção aí que o professor clicou, né? O Rotation Release. Então, você pode selecionar o pontinho aqui e aplicar, ou você pode selecionar vários deles segurando o Shift do teclado e clicando em cada um dos nozinhos. E aí, aplica eles, e aí você fez nós, de fato, rótulas, né, nos nós da treliça. E a última parte, teoricamente, era lançar as cargas, né? Nossas cargas são consideradas cargas pontuais, cargas concentradas, então elas estão aqui, ó, cargas dos nós, né? E para cada carga que nós temos que fazer, ela tem que ter uma numeração, né? Então, vou criar uma carga nova aqui, vou chamar a carga de 7 kilonewtons, né? Isso aqui pode ser carga 1, 2, 3, aqui você quiser nomear, não tem muita importância. A importância está aqui. Essa carga, ela tem 7 kilonewtons em relação à direção de Y, né? E ela está no sentido para baixo, né? Então, eu devo lançar aqui, ó,
menos 7. E aí, ao selecionar o nó onde vai ter essa carga e aplicar, vai surgir lá uma força vetorial de 7 kN para baixo. Como é o mesmo valor, se eu selecionar aqui e aplicar, vai ter uma força de 7 kN, né? Para as outras duas, eu tenho que criar carga de 24 e carga de 8 separadamente. Então, vou botar aqui 24 kN. Então, vai ter menos 24, que está em cima desse nó aqui. E vou criar a carga de 8 kN. Aqui, ó, menos 8, e vai nesse carinha aqui. Observa que ele fica aqui em cima, ele não vai para baixo, né? Mas não tem problema. Ó, a setinha está indo para baixo. Com essas características, eu posso definir as reações de apoio, né? Então, vou marcar aqui no display que apareça para onde vai as reações e também qual seria os valores, né? Vou pedir também para que ele marque para mim o número dos nós e também que me marque o número dos membros. Para que ele consiga fazer esse cálculo, ele vai pedir para que a gente salve o modelo, né? Então, vamos salvar aqui. Vou colocar aqui na minha área de trabalho e vou chamar de treliça 1. E aí, o que nós estamos querendo é as forças normais, né, que atuam em cada um dos membros. Aonde que eu consigo esses valores? Nessa opção aqui, ó, axial força, ou força axial. Ao clicar nela, vai surgir os valores das reações que nós temos aqui, certo? Aqui eu aumento o tamanho, né, da coisa, mas eu prefiro deixar ele assim, ó, zeradinho. Deixa eu apagar aqui. Está atrapalhando. Beleza. Observa que nós temos aí, olha os valores. AD 7, BE 8, CF menos 7, né? Negativo significa compressão. O nosso BD menos 34, o nosso BF menos 34, o nosso AB e BC 0, não tem nada aqui, e o nosso DE e EF 30 tracionando, né? Foram esses valores que a gente tinha achado na resolução? Os valores estão certos. Beleza, isso aí mesmo. Perfeito. Sim. E olha as reações lá, 23 kN para um lado, 23 kN para o outro. Fica muito mais fácil de ficar analisando o treliço, né? Só lançar certinho e mandar ele calcular. Professor, a gente pode te passar o cálculo da nossa ponte por aqui, tranquilo? Cálculo da sua ponte por aqui, como assim? É porque fazer manual cansa demais. Ué, eu tô sendo bonzinho com você vai fazer metade dela só. Para lançar no F2, não precisa que você lance, eu lanço sozinho para conferir. Não, tô brincando. Eu quero ver se você sabe calcular na munheca. Rapá. Bonitão. O André tá doido pra pegar esses cálculos aí. Tem só 25 nós. Hein, professor? Só 25, você viu a do Cauã? Vai ter uns 200 nó. Acho que ele vai até mudar o projeto dele depois disso. É 50, só que eu tô falando. Abraça, Cauã. É a metade. Entendeu? Entendi. Tem 50, mas 25 é metade. 25 é bom. Tem mais, né? Fala, José. Deixa ele falar, no caso da nossa, a gente, como o peso dela, ela vai ter com certeza, ela em parte é treliça, mas ela tem a parte do arco, e o arco ele vai sofrer uma certa tensão, tal, tudo mais, contração. O que acontece? Como é que a gente sabe, para saber mais ou menos a média? Porque tem partes que precisa ser mais reforçado, né, do palito, e tem partes que não há necessidade de reforçar tanto. Tá, vamos analisar o seguinte, observa essa treliça que a gente calculou. A barra AB e BC tem esforço nenhum. Você precisa colocar quantos palitos dela aí? Só um.
Praticamente um. Ela só serve para segurar a estrutura como um todo. Quais são os palitos mais solicitados? Os diagonais e os dois de baixo. Ou E os dois seja, de baixo. aquilo que der maior Aí valor arrocha nele. é o que você tem que reforçar. Então, beleza. Então, é porque a gente vai pela média, mais ou menos, né? Na ponte de macarrão, eu consegui uma quantidade mais ou menos apropriada. Por exemplo, eu achei 34 macarrões para dar a resistência, entendeu? Mais ou menos que eu precisava. O daqui eu estava tentando achar qual é a média, entre 4, 5, 6 palitos, mais ou menos, para dar mais ou menos. Se você achar o modo de elasticidade e o da madeira, o modo de elasticidade da madeira e o coeficiente de deformação longitudinal da madeira que você vai usar, você consegue calcular a tensão e com a tensão por uma fórmula de força sobre ar, você sabe dizer qual é o que você vai precisar. Se não achar, é na base do chute mesmo. A ideia agora, porque vocês não veem resistência de materiais, a ideia agora é que vocês só observem que o valor que vai ser mais solicitado é onde você tem que fazer o maior reforço, né? Colocar mais palito. Bom, beleza. E, professor? Vai ficar gostando Pode agora. falar. Professor, tem mais uma coisinha. No programa, aqui embaixo, tem a parte que você bota tanto para a tela ficar na tela preta, né? E para você trabalhar as medidas, né? Aqui embaixo, né? Para quem não quiser fazer através de base de coordenada, já transcrever a ponte direto para ir através de medida, né? Que é acho green, alguma coisa, aí você em X e Y, tanto, já sai os pontos conforme os nó que você precisa. Aqui? Aqui embaixo aí mesmo. Isso aí. Para quem quiser fazer desse jeito, assim também, né? Aham. E, professor? Estou escutando, pode falar. Em relação para distribuir a carga nos nós, por exemplo, eu vou botar aí os 2.000 newton, era no centro, no meio, né, que você vai botar o peso. Você vai botar por cima, né? A ponte vai servir com a base, você vai vir com a carga em cima da ponte, é isso? Vamos lá, deixa eu usar essa ponte aqui como... Ihu! Bate na menina, não! Tá com fome. Também acho. Deixa eu tirar a carga aqui e vamos inventar uma carga aqui. Você está falando que vai suportar 1.000 newtons? 1.000 newtons é 1 quilonewton, não é isso? 100 quilos dá 1.000 newtons, que dá 1 quilonewton, não é isso? Alô, alô? Não é isso? 2 quilonewton, né? É 200 quilos? Isso. 200 quilos, então... Vamos dizer que a sua é essa aqui, ó. Então, vou colocar menos 2 aqui, ó. Lancei no meio, apliquei. As reações que nós temos são essas aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esses nós aqui. Ó, menos 2.1, 2.1, 1,9, 0,0000. Só essas... Ele dá automático, ele vai dar um automático. Sim, aí, né? dá o valor todinho. Observa aqui, Aí, ó. no caso, quando eu calcular, eu vou ter que achar esse mesmo valor? Isso aqui é para essa treliça padrão que eu estou colocando aqui. Não significa que na sua vai ser a mesma coisa. Eu sei, mas quando eu venho calculando a minha treliça, eu tenho que achar o mesmo valor que der aqui no sistema. Aqui no Perfeito. software. Desde que você tenha lançado corretamente no sistema também, né? Ah, tá. Obrigado, professor. Deixa eu fazer agora a questão 2. Lá do nosso trabalhinho. Vou adotar o 00 como ponto A, tá? Então, vem aqui, 00 ponto A. O ponto B vai estar no Y0, no X0, mas no Y menos 4,5, menos 4,5.
embaixo. Nesse mesmo menos 4,5, nós temos 6 aqui. Ih, você errado, deu 60. Peraí, deixa eu apagar esse nó. Tenho 6 e 12. Aí nós temos aqui no meio 6 metros. Menos 4,5 com menos 3,2, e temos 7,7. Então, menos 7,7, 6 metros. Aí é só lançar os nozinhos. Era mais ou menos isso que a gente tinha? Aí, o que nós tínhamos? Nós tínhamos os nós, né? Aqui era fixo, fixo. Observe, se a gente lançar aqui, é que ele vai ficar desse jeito, então tem que fazer ele rotacionar. Então, tem que mudar o ângulo aqui. Vamos ver se vai ser 90. Não. 180. Também não. 170. Aí. E aqui a mesma coisa, só que ele está liberado não em X, né? Está liberado em Y. Não, está fixo também. Ele é de segundo gênero. E aí, nós temos uma carga de 24 kN também. Então, menos 24, a gente vai lançar aqui. Salva de novo. Lista 2. Aqui os... não defini os materiais, perdão. Genérico. Isso aqui para tudo. Genérico também. Vou inventar que tudo isso aqui é 1, dá para fazer assim também. Aplicar para todos. E... olha os valores que a gente acharam também lá na questão. 45, menos 51, 48, menos 51, menos 19 e 80. Olha as reações de apoio como ficariam. Esses valores aí. E aí, difícil? Não, tranquilo, professor. O programa é tranquilo, né? A questão é que vocês têm que estabelecer no projeto de vocês todas essas medidas de cada um desses nozinhos aqui. Se medir errado, dá caca. Outra coisa, observa que todos esses nós estão com distância em metro, né? Então, sendo em metro, se a sua ponte tem 1 metro, tem que colocar 0 ponto alguma coisa para dar lá as medidas corretas, né? Senão vai ficar tudo com medida em metro, né? A não ser que vocês queiram mudar aqui, ó. Se você for aqui em opções, unidades e formatação de números, você pode colocar em centímetro ou milímetro, né, as dimensões. Fica a seu critério. O que você achar mais fácil. Dá para começar a trabalhar? Vamos tentar, né? Faltou só colocar a carga no ponto E, né, professor? No ponto E? Mas eu coloquei, rapaz. Aqui, ó.
Deixa eu compartilhar a telinha de novo. Deixa eu dar um ESC aqui, ó. A carga de 24 aqui. É porque quando você manda calcular o resultado, ela some a carga e fica só os resultados, tá vendo? Ó? Os Entendi. membros. Ó. Uhum. Professor, onde que... Professor, onde que vai mesmo para colocar a unidade de medida para centímetro? Ó, opções, aqui, ó, options, units and number formatation. Acho que é isso. Unidade, número e formatação de número. Aí, aqui onde está comprimento, né? Length, você coloca centímetro ou milímetro. No caso de vocês, centímetro seria melhor, né? Aí mudaria só esse primeiro mesmo? Botaria aqui centímetro, por exemplo. Beleza. E aí, só tentar lançar a estrutura de vocês. Certo? Então, vou deixá-los... Vou ficar por aqui, mas vocês vão tentando. O Renan me mandou agora há pouco a foto da treliça dele. Vai ser bem simples, né, Renan? Conseguir lançar? Porque ela está bem retangularzinha, né? Apesar das curvaturas. É só tirar, você pegar ela com 1 metro aí do desenho que você tem, né? Geral. E aí pegar a distância eixo a eixinho de cada uma delas. E aí lançar a carga que você quer lá no ponto central. Beleza, professor. No caso, vai trabalhar só com o eixo dela, né, professor? Como assim, eixo? Entendi. No caso, por exemplo, o palito, ele, por exemplo, ele tem quase 1 centímetro, ele tem 1 centímetro, né? No caso. Ele ali, no caso, na emenda dele, a gente trabalha com o eixo dele normal, né? A distribuição... Você vai fingir que a seção pouco importa para você, né? Você vai trabalhar com a barra, uma linha. Então, seria eixo a eixo. Eixo a eixo, né? Fechou, então. E aí, professor, tira só uma dúvida. Pode falar, Darlan. Para baixar aqui e fazer o download, aí tem que fazer esse registro aqui, é? Isso, você tem que se cadastrar primeiro. Ah, tá. Tá bom. Aí, qual é a versão que o senhor falou? A grátis. A versão grátis, é. Tem duas, Beleza, tem uma que é obrigado. R$60 e tem uma que é... Vai jogar no AutoCAD, né? A gente vai, que nem tu viu, né? A gente vai ter que jogar ele no eixo, né? Desliga o microfone, Renan. João. E professor? Foi mal. Oi. Professor, eu abaixei a Oi, versão Andressa. de 2017. Não, é a Andressa. Oi, Andressa, que eu tô falando. Eu abaixei a versão de 2017, tem problema? Não. O cálculo de reação de apoio e esforço normal que a gente calcula de treliça é universal. Ok. Tem problema. Nessa parte aqui eu vou encerrar a gravação, senão vai ficar muito, muito gigante, mas estou aqui